Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, que bom ter vocês aqui de volta. Hoje queria comentar um pouco aqui sobre as semifinais da Copa do Mundo de 2026, falar um pouquinho aqui dos confrontos em si, né? Espanha e França, Argentina e Inglaterra, e também falar um pouco sobre o que saiu no Estadão, que é o plano da CBF aqui para a seleção brasileira nesse próximo ciclo. Bom, começando pelo primeiro jogo de ontem, França e Espanha, Espanha e França, 2-0 para a Espanha. E o jogo de ontem provou mais uma vez que o futebol como um todo, e principalmente a Copa do Mundo, seguirá sendo o cemitério de favoritos. Você é tão favorito quanto a sua última vitória, cara. A França chegou com uma badalação parecendo a seleção brasileira de 2006, agora em 2026, uma sequência de finais alcançadas. Na ocasião, o Brasil de 2006 tinha chegado nas últimas 3 finais, 94, 98 e 2002, tendo vencido 2, e com a expectativa de que chegasse mais uma, chegasse na quarta final consecutiva, e conquistar o hipotético Hexa, né, naquela época. E a França vinha fazendo um caminho parecido, e talvez repetisse o feito de Alemanha e de Brasil, chegando em 3 finais consecutivas. A França conquistou em 18, não conquistou em 22, com o convite para a Argentina, e esperava, tinha quase como dada como certo aqui, que se classificaria novamente, porque a Espanha de fato não vem fazendo a Copa que todo mundo indicaria que faria, né? Destruindo todo mundo. A Copa da Espanha esperava-se que fosse um pouco da Copa da França, passando com muito mais tranquilidade por todo mundo, pelos adversários, mas isso não aconteceu. Acabou passando um pouco de sufoco, principalmente na fase de grupos. Até passa bem aqui pela Áustria, né? 3-0, depois 1-0 contra Portugal no finalzinho. No finalzinho também aqui contra a Bélgica, nas quartas. E na semi, acaba passando de uma maneira até que, acho que a gente pode dizer, tranquila contra a França. Esperava-se um jogo muito mais disputado, cheio de gols até, com muito mais reviravoltas, mas a Espanha venceu o futebol disciplinado, né? A Espanha foi taticamente muito disciplinada, fez um jogo corretíssimo. Cara, tem um time muito correto, além dos seus craques, né? Tem um time extremamente correto, seus laterais, zagueiros não brincam muito em serviço, fazem o simples, que faz parecer muito bom, né? Nas horas das decisões, o simples sempre vence. E é isso. A França acaba caindo fora, não alcança o feito de Brasil e Alemanha, com os 3 títulos, né? E a Espanha chega numa final depois de 16 anos, depois do seu título inédito, lá em 2010, na África do Sul, depois de uma sequência meio vexatória, né? Porque aquela Espanha de 2010 e o que se teve de consequência no futebol dali em diante era o futebol controlado, o futebol da posse de bola, futebol do Guardiola, né? E a Espanha acabou fazendo muito feio em 2014 no Brasil, perdendo as Copas das Confederações para o Brasil na final, um jogaço da seleção brasileira, de Dom Fred, Neymar e companhia. Em 2014 ela fica fora até das eliminatórias, né? Em 2018 acaba caindo para os donos da casa, que foram os russos ali, num jogo, cara, foi cheio de reviravoltas também, muito emocionante, e nas penalidades acabou caindo fora. Então, esperava-se que quem olhava 2010 falava, bom, a Espanha vai começar a ser uma das grandes seleções a nível mundial, né? Com mais títulos de Copa do Mundo, e o que aconteceu não foi isso, né? Foram 16 anos, de lá para cá, apenas um título, que foi o de 2010, e agora sim chega numa final, esperando por Inglaterra ou Argentina. Bom, só para finalizar, a França ali diz muito que perdeu para si mesmo, né, tudo mais, que era para ter passado por cima mesmo, mas perdeu para o mérito espanhol, né? A Espanha anulou praticamente as principais armas ali da França. Dembélé, Barcola e Doué pouco produziram durante o jogo. O Mbappé até que tentou, mas quando chega nesse nível de disputa, é preciso
ter muita canja para conseguir decidir sozinho. Em 22 ele quase conseguiu, dessa vez não foi possível. E aí, assim está feito o primeiro classificado, tanto para a final quanto para a disputa de terceiro lugar. E, bom, falando do outro lado da chave, a gente tem Inglaterra e Argentina, um confronto que será revivido de 1986, e aí a gente vai ver se a Argentina vence de novo com La Mano de Messi ou os ingleses conseguem se vingar de 86, né? A Inglaterra tem Messi e Kane ainda brigam pela artilharia do campeonato. O Messi é um dos artilheiros junto com o Mbappé. O Mbappé ainda tem mais um jogo para fazer, o Messi pelo menos mais um também. Mas é isso. Eu acho que aqui vai valer também pela disciplina de novo, tá, cara? Eu acho que a Inglaterra é uma equipe bastante disciplinada. O Tuchel é um treinador até que metódico, né? Porém, não, vamos ver se o clima vai estar bom, né? Porque na classificação contra a Noruega, ele criticou bastante o time, mesmo sendo mesmo estando classificado para uma semifinal de Copa do Mundo, numa primeira Copa do Mundo dele. Não sei se vai pegar tão bem no vestiário. Posto isso, a Argentina demonstrou muitas fragilidades, né? Pegou, por enquanto, adversários menos poderosos entre os quatro envolvidos aqui na, na semifinal, né? A França, por exemplo, passou por Suécia, que tinha até um bom time, mas pouco sangue de eliminatória aqui. Foi até que um adversário, uma presa fácil. Depois pegou o Paraguai, muito aguerrido. Marrocos também, que fez um bom jogo até o minuto 70. E aí agora pegou a Espanha e acabou perdendo. A própria Espanha pegou a Áustria, um adversário também ok, acessível. Portugal, um jogo difícil, truncado e de muita tensão. Depois a Bélgica acabou, no final das contas, se recuperando durante a Copa. Fez uma fase de grupos mais ou menos, mas as eliminatórias acabou indo bem. Mas a Espanha acabou passando aqui pela própria Bélgica e pegou a França aqui, jogaço 2-0 e está na final. A Inglaterra pegou, pegou o Congo, sofreu bastante, é verdade. Pegou o México, donos da casa, na altitude do estádio Azteca, e depois pegou a Noruega, que acabou eliminando o Brasil, também um time que fez a Inglaterra suar para conseguir chegar nessa semifinal. E a Argentina acabou pegando o Cabo Verde, uma surpresa na Copa, uma boa surpresa, se não fosse algumas decisões meio controversas da arbitragem. Acho que a gente não tinha até se complicado aqui anteriormente. Contra o Egito, a mesma coisa. E contra a Suíça, no melhor momento da Suíça, o Embolou acabou fazendo aquela decisão que provavelmente ele vai se questionar por um tempo. Mas assim, se você vê nível a nível de talentos individuais, a Argentina acabou pegando seleções mais acessíveis. E aí, agora, se a Inglaterra manter a sua disciplina tática e não entrar no jogo mental da Argentina, eu acho que tem boas chances de passar, que o elenco da Argentina já demonstrou ter algumas fragilidades. Bom, aqui meu palpite é Argentina, apesar de tudo isso, meu palpite é Argentina na final, por conta de todo esse quesito ambiente e jogo mental, né? E também eu tô tentando fazer a zica reversa aqui, rapaziada, é isso. Bom, e só para finalizar, meus caros, falando aqui um pouco de seleção brasileira, teve uma reunião da CBF e o Estadão anunciou e o presidente compartilhou, o presidente Chamu, compartilhou que o plano para o próximo ciclo é se classificar em primeiro nas eliminatórias para a próxima Copa do Mundo de 2030 e vencer uma Copa América. O Brasil já faz bastante tempo que não vence alguma competição oficial. Venceu a Copa América aqui no Brasil antes da pandemia, né? Aquele jogo contra o Peru, no Maracanã. E aí o planejamento é esse. Acho que falta bastante coisa. Teoricamente é um plano ousado, mas é, é o mínimo também, digamos assim, né? É o mínimo para o que se espera da seleção brasileira. E classificar em primeiro, cara, acho que pelo protagonismo vai acabar disputando aqui com a própria Argentina, né? Eu confesso que eu esperava até mais
da Colômbia aqui nessa Copa para começar de fato a sentir que ela incomodaria no cenário continental, né? Mas, de qualquer forma, vem indo muito bem, é uma preocupação, mas a seleção brasileira precisa desenvolver bastante coisa aqui. A gente tem um caminho muito longo para chegar nesses objetivos. E, de fato, eu acho que é o mínimo, né? Que se espera da seleção brasileira, se classificar com tranquilidade para a Copa, e não nesse perrengue todo que foi esse último ciclo, e uma vitória em algum torneio aqui oficial não seria não seria ruim, não, galera. Até porque 4 anos remoendo as últimas eliminações será bastante tempo. Então, tem muito trabalho a ser feito para contornar essa montanha de problemas. É isso, rapaziada. Muito obrigado pela companhia de todos. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o like aqui. Muito obrigado pela companhia de todos. E deixem nos comentários quem que vocês acham, qual a final que vocês acham que será e quem será o vencedor dessa final e ganhará mais uma estrela no seu escudo, na sua camisa da seleção. Beleza? É isso, galera. Muito obrigado a todos. Um grande abraço e valeu.